mas tem um tempo entendi. normal para ter validade, porque não pode ficar ad eterno até o dia que... e vamos dizer que morreram os irmãos e os bens foram para o Estado. Aí nasce essa criança do nada, como é que se faz? E aí, pessoal? Eu acho que tem aquela previsão lá de que, mesmo falecido, ele vai ser presumido concebido na constância do casamento. Então, não interessa muito tempo, porque ele presume-se que ele foi concebido durante o casamento, durante a vida do genitor. E ainda mais se ele tiver outros filhos, né? Porque daí se não pode ter distinção entre filhos, né? Sim, só que então, tem uma coisa... Você tem outros filhos, e também acho que também não é tanto tempo assim, né? Porque a mulher também tem um prazo até mesmo para implantar os embriões, né? Não, mas aí tem uma coisa, resguardar durante um tempo. Como eu acho que o casamento, né? Ele não está casado, o cara já morreu. Não tem um ato. Mas é presumido na constância do casamento. E presume na constância do casamento. Me permite uma contribuição, eu estou olhando aqui no meu livro, ele ressalta esse ponto, ele fala assim, no ponto, vale sublinhar que o embrião já concebido e ainda estando no laboratório terá de ser implementado no útero e após o nascimento com vida, deverá propor ação de petição de herança no prazo prescricional de 10 anos previsto no artigo 205, para reclamar seus direitos hereditários. Ademais, relembra-se que o embrião poderá ser mantido em laboratório pelo prazo máximo de 3 anos. Após tal lapso temporal, será implementado para fins reprodutivos ou, caso não mais se tenha interesse gestacional, será descartado e encaminhado para as pesquisas de células-troncos previsto no artigo 5º da Lei de Biossegurança, cuja compatibilidade com o texto constitucional foi reconhecida pelo STF através da DIN 3510 do Distrito Federal. Isso aí. Isso, obrigada, Betânia. Ou seja, todos no caminho certo, tem um prazo, pessoal. Então, olha só, aqui nessa nossa... Vou colocar assim, petição de herança. A petição de herança, ela tem um prazo, né? Um prazo de prescrição de 10 anos. Nós temos uma súmula que nos fala com relação que ela tem prazo de prescrição, mas o artigo nosso fala da prescrição dela, 205 do Código Civil, que é o prazo geral prescricional, o artigo 205 é o prazo de 10 anos. Então, claro, aqui tu tem alguns entendimentos a partir de quando se conta esses 10 anos aí. Se é de quando nasceu, da abertura da sucessão, se é quando morreu. Para vocês verem como é controverso isso aí, porque o Tartucci, ele fala que a petição de herança para ele é imprescritível. Ele fala que não tem prazo de prescrição a petição de herança. Então, basicamente, vamos tentar contemporizar para que a gente tenha assim, uma ideia, né, do que poderia ser, né, qual seria a circunstância desse caso aqui, qual é a contemporização. Professora, desculpa, a senhora podia repetir antes, que cortou e ficou meio gago, assim, perdão. Não, eu estava só fazendo um apanhado do que eu falei aqui, né? E agora vem o importante, eu vou contemporizar, então, o que a gente encontra pelo enunciado, pelas doutrinas, etc. Que digamos que a criança que nasceu, então, é filho, né? E como que ela vai ter direito aos seus bens, porque ela sendo filho, como algum de vocês falou, não me recordo que os filhos são iguais, etc. Ela tem, sim, direito a bens. Só que dentro de um prazo. Então, qual que é o prazo? Aí me fala o finalzinho, que foi aqui onde eu circulei, é o mesmo prazo de uma ação, e esta ação que tem que ser ajuizada é a ação de petição de herança. O que é a ação de petição de herança, pessoal? Então, é a ação que tu pede uma herança, a gente vai trabalhar, tem artigos que falam sobre isso mais para frente, só que tu tem um prazo. Que prazo que é esse? É 10 anos, é o artigo 205. Tem uma súmula também, a súmula 149. Quem está anotando aí? Vou colocar aqui. Certo? Não vou fazer a descrição dela aqui, mas que fala assim, que é imprescritível a ação de investigação de paternidade, essa não prescreve, mas é prescritível, prescreve a ação de petição de herança, certo? Não nos dá o prazo, porque o prazo é o artigo 205 do Código Civil, né? Que é o nosso prazo que me dá, de novo, a regra geral de prescrição, que é um prazo, portanto, aí de 10 anos, certo? Então, o que nós temos no caso aqui é que o prazo é 10 anos.
A partir de quando, esse é um problema agora, você não tem solução. A partir de quando se começa a contagem do prazo, se começa de quando nasceu a criança, da concepção da criança, de quando a pessoa morreu, de quando se abriu a sucessão, né? Então aí nós temos vários julgados diferentes. E aí repito o que eu falei ali, que foi acho que o Marcel que perguntou. O Tartucci fala que não importa nada disso, porque para ele a ação de petição de herança não prescreve nunca, ela é imprescritível. A gente não vai por esse entendimento. A gente vai pelo entendimento do STF, né, que me fala que a ação de petição de herança prescreve em 10 anos, certo? Sim? A partir de quando, para esse caso, se conta a petição de herança, a gente aí não tem. Tem várias possibilidades, aí não vê o caso porque é mais especulação. Concordam, pessoal? O que vocês acham aí? Me falem. Sim? Eu não concordo. Eu vou com a corrente do Tartucci. Que é imprescritível? É. Do meu entendimento, lógico. É o que ele fala, digamos assim, que a pessoa é filho no registro, ela é filho, certo? E aí ela não tem contato com o pai, digamos assim, e daí lá pelas tantas descobre que o pai morreu. E ela não entrou lá na herança, pessoal, porque não, sim, sei lá, por qual razão, digamos que nem sabia dele também, vamos pensar numa ideia de boa fé. Então tu tem que ingressar com a ação de petição de herança, para pedir herança para ti, essa ação. Só que se passou os 10 anos, tu não pode mais. Né? Então tu tem um prazo de 10 anos, entende o STF assim, mas entende o Tartucci que a ação ela deveria ser imprescritível. Tem os prós e contras, porque tu não colocou... Qual é a razão de ter prescrição, pessoal? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Professora, no caso, não aberto o inventário, os irmãos não quiseram abrir o inventário, porque os bens já estavam dispostos numa empresa, vamos dizer assim. O pai tinha terras e terras e terras e jogou para dentro de uma empresa e botou todos os filhos de cotistas, tá? E aí não se faz a abertura do inventário. E como a senhora colocou, aparece uma irmã no meio do caminho. O prazo dela fica aberto, é isso? Na verdade, não. O inventário, ele é uma simples forma de fazer uma divisão dos bens, mas de bens que já eram das pessoas, então já eram dos herdeiros dos bens. Esse prazo de petição de herança, ele se conta de quando, de novo, tem várias ressalvas de qual é o momento que se conta, mas é de quando se abre a sucessão, ou seja, de quando a pessoa morreu. Abrir a sucessão não é abrir o inventário, é quando a pessoa ela morreu. Então, nesse caso, né, se já passados 10 anos mesmo, não, enfim, né, nessa ideia de que não foi feito inventário, não importa, né, tu teria que, enfim, se já passou o prazo, né, então teria uma ideia de que, mas diz que não teve divisão de bens, perdão. Não teve. Não. Teve a divisão, ele fez a divisão em vida, ele tirou todo o patrimônio dele, jogou para dentro de uma empresa. Tá. Aí muda um pouquinho, porque é o seguinte, quando há doação em vida, a doação de ascendente para descendente é 544. O que acontece quando esse pai morre é que os herdeiros que receberam doações terão que colacionar, que é voltar, então, trazer de volta esses bens para que haja uma divisão igual entre eles. É a colação. Mas bens, no caso, é bem imóvel. Bem imóvel ou imóvel, tanto faz. É que, claro, muitas vezes é difícil de verificar na prática, né? Uma ideia de que, né, se deu um dinheiro para um, dinheiro para o outro, mas uma ideia que tu consiga provar, tem que ter uma equiparação entre herdeiros. Então, se tu tem doações durante a vida, digamos, mais doações para um filho e menos para o outro, quando esse pai, essa mãe, eles morrerem, o que vai acontecer como consequência é que esses filhos têm que trazer de volta, no sentido de colocar no papel quais são os bens que eles ganharam. Recebi em vida 1 milhão, tu não recebeu nada. Então, tu recebeu um adiantamento de herança. E aí, se por acaso for desigual os quinhões, aí tem que fazer uma igualdade. Então, esse irmão vai ter que dar patrimônio para essa filha. Numa ideia, pessoal, de litígio, porque se ficar tudo bem, for amigável, ninguém se estressa, aí tudo bem, cada um para o seu lado. Agora, se um herdeiro achou que ganhou menos que o outro, etc., e essa pode ser uma situação. A gente vai verificar mais para frente a colação.
Aí mudou um pouquinho a resposta. Ali. Posso fazer uma pergunta, professora? Sim. Como é que um filho que, digamos, que é rejeitado pelo pai, vai saber quais são os patrimônios que o pai tem para o dia que ele falecer poder entrar ou discutir essa questão de sucessão ou se ele doa em vida? Na verdade, ele precisa tomar conhecimento de que o pai distribuiu, fez o adiantamento da herança, né? E se ele não sabe quais são os bens que tem, que os outros irmãos acabaram ganhando, como é que se chega nessa informação? Porque o patrimônio é sigiloso, os dados são sigilosos. Aí que tá. O direito, ele parte do princípio de que tu tem que ter uma prova. Então, se tu não ficou sabendo, ninguém te avisou, tipo, te rala, né? Mas digamos que ele ficou sabendo, ele tem uma ideia, ele foi atrás, ele não sabe quanto que foi deixado, ele tem uma ideia de que ele foi preterido, né? Ele, olha, eu acho que foi menos, que eu deveria ter recebido alguma coisa, não recebi nada. O que ele pode fazer é um processo que não é incomum, né? Uma petição de herança ou até uma habilitação, se estiver rolando ainda o inventário, é fazer o chamado pedido genérico. Então, lá no processo, envolve o processo civil. O processo civil, ele te fala que o teu pedido da tua petição inicial tem que ser certo e determinado, certo? Agora, tem algumas possibilidades de pedidos genéricos. Então, um deles, o primeiro lá do CPC, me fala 323, por aí, do CPC, deixa eu dar uma olhadinha se é isso. Uma das possibilidades é exatamente o caso de um pedido numa ação universal. O inventário é uma ação universal. Por que universal? Porque tudo vai para o inventário. Então, tem dívidas da pessoa que morreu rolando, vai estar no inventário. Tem, né, despesas do funeral lá para o cálculo, vai estar no inventário. Tem um filho lá tentando verificar se é filho ou não, vai estar no inventário. Então, uma das exceções, deixa eu achar aqui o nosso CPC, uma das exceções é o caso de ações universais, e tu faz um pedido genérico, olha, eu sou filho, acho que, né, não está legal, aí vamos colocar na mesa o que na verdade cada um recebeu o quê, e o juiz então vai verificar. É o 324 do CPC, primeiro parágrafo, primeiro inciso, pessoal. É lícito, porém, formular um pedido genérico. Então, tu larga assim, né? Olha, acho que sou herdeiro e não tenho ideia do que está acontecendo, então eu quero que que seja dado para mim, caiba para mim a parte que, portanto, me cabe de direito. E aí, você vire. Né? Aí tem juiz, aí vai ter perito, às vezes, fazer cálculos, né? Mas pode ser feito isso, sim. Tudo bem. Na maior parte das vezes, a investigação também, Paulo, isso aí eu estou falando porque o escritório tem um belo de um negócio que é com relação a exatamente isso. Uma era filha, já recebia pensão, só que fruto de um casamento diferente dos demais irmãos. E tem uma outra que está entrando agora na corrida, porque ela nem reconhecida não era, e ela tinha a suspeita que ela era filha do cara. E foi feito agora exame de paternidade, foi reconhecida, então ela vai entrar para o bolo entre os mais 9 irmãos que ela tem. E o patrimônio deles é imenso. Enorme, então, na verdade, essa história de petição de herança, a gente vai tratar mais para frente, mas é bem simples, pessoal. Se ainda estiver rolando o inventário, te habilita no próprio inventário, fazendo inclusive um pedido genérico. Né? Aqui, sou aqui, né, etc. Agora, se já tiver terminado o inventário, aí tu vai ter a atuação de petição de herança, uma ação autônoma daí, né? E aí a gente vai verificar mais para frente. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que se entende, né, através de enunciados, é que o embrião, né, pode sim, dentro de um certo prazo, né, após ter nascido, portanto, também neste caso fazer a sua petição de herança, não é, e solicitar, enfim, a parte no quinhão. Prof, desculpa interromper. Claro. Eu tenho uma pergunta. No caso, digamos, o de cujos ali faleceu e era casado, só que ele tem um filho fora do casamento, um outro filho. Essa sucessão vai passar para, no caso, a herdeira necessária é a esposa que está viva. Ele é casado, tem 2 filhos, um do casamento e um fora. Fora do casamento, isso. São 3 herdeiros necessários aí. O cônjuge... Tá, mas aí, a partir do momento que ele morreu, quem fica regendo os bens do morto é a esposa?
O filho que de fora do casamento só vai receber herança depois que essa esposa morrer? Desculpa, Mona Lisa, quem vai receber herança? O filho? Esse filho fora do casamento. Não. Os 3 vão receber, que a gente vai verificar isso mais para frente, que ela exatamente a hora de vocação hereditária. Os 3 concorrem numa ideia de regime de bens, assim, que é de comunhão parcial, depende do regime de bens também, mas os 3 são herdeiros necessários. Ela recebe, digamos que ele deixou R$1 milhão hoje, certo? Ela vai ter um percentual e os 2 filhos vão ter um percentual também. Eles vão concorrer entre eles. Os 3 recebem hoje. Não tem que aguardar que ela morra, não. É porque o que eu vejo muito acontecer, tipo, que nem o vô do meu esposo faleceu já faz uns 4 anos e não houve partilha, não houve nada. Quem tá de posse, de regente dos bens é a avó que ficou viva. Isso. É que não é incomum, porque deixam com uma pessoa que era casada em geral, porque quando ela morre, fazem juntos. Né? É uma ideia de que eles puder. Mas não, já pode fazer, segundo a lei deve, lembram que até tem multa para quem não faz. Então, se essa pessoa deixou bem, já tem que fazer, no caso, a divisão de bens. É que é comum que as pessoas não fazem, porque faz gasto, né? Tem que pagar advogado e tem toda uma coisa que aquilo que é cultural nosso, né? Que é do tu não querer falar sobre isso. Então, né? Então, para onde que vão os bens? Para essa pessoa, de repente, essa casa, ela vai ter que vai ser dividida com os outros, para onde que tu vai, etc. Então, é muito comum para nós aqui no Brasil, culturalmente, que a pessoa fique lá. Mas não, morreu, deixou bens, já pode fazer inventário. E deve, né? Como eu comentei, segundo a lei. Tudo certo, pessoal? Deixa eu falar uma coisa a vocês. Deixa eu ver ali uma pergunta. Só um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, peraí. Às vezes não consigo, quando eu estou na tela compartilhada, não me vem o chat aqui. Tá. Do Chico, sim, o caso do Chico Anísio, a gente tem vários casos, né? Que coisa impressionante, dá tudo errado o testamento, né? E outra dos filhos ficou de fora, né? Leonardo, que deixou... Uma coisa assim, quem faz um testamento desses, o que tem na cabeça? Como é que tu vai excluir um filho de um testamento? Tu não pode excluir, pessoal. Vocês sabem, qualquer pessoa sabe que não pode. Os herdeiros necessários não podem ser excluídos. O que tem na cabeça um advogado, até mesmo depois um tabelionato, né, que aceitou fazer isso? Não dá para fazer. É só para receber o valor do documento. O valor da consultoria, porque ele vai ser inválido de qualquer jeito depois, o documento não vai valer nada. Sim, mas a pessoa, os advogados, eles cobram, né, pessoal, para fazer testamento. Então, tu vai fazer, tu vai orientar o que pode ser feito ou não, para que fique bem claro. Né? Eu acho que é muito importante que eu falei que os meus tópicos do coração é contratos. E tem que ser claro um contrato para que depois não tenha dúvidas. É mesmo, ainda mais com o testamento, né? Tem que ser super claro. Sim. Então, é impressionante. Ô, professora, já que a senhora tocou nesse tema, como é que um advogado faz a cobrança de um testamento? É sobre o valor do testamento ou sobre o serviço prestado? Tem a tabela da OAB, né? É um serviço extrajudicial ali que tu faz. A tabela da OAB, em geral, te fala de uma percentagem. Mas as pessoas, eu não cobro, assim, né? Quando eu faço, porque a pessoa não paga, né? A pessoa, tu imagina, é um percentual sobre o teu patrimônio, enfim, que a pessoa nem morreu ainda. Então, tu cobra um valor, assim, né? Cada um tem meio que o seu, né? Tu vê, assim, tem um valor e mais um percentual. Mas o percentual poucos cobram, assim, que eu sei. E saber cobrar é uma das virtudes da advocacia, pessoal. Digo a vocês que eu não sei cobrar. Dói um pouco, porque, olha, eu fui olhar a tabela da OAB esses dias atrás. Gente, tem uns valores ali que é surreal, pelo menos pra mim. Caro? Eu acho. Eu sei cobrar. Pois é. Cada um, eu acho que essa é uma das virtudes da advocacia. Eu tenho não vou dizer o nome dela, certo? Eu tenho uma colega minha, professora, não é da IMED. Ela é advogada. Não é, pior que não é. Ela é minha colega, ela era do IDC, nós dávamos aulas do IDC por anos, assim. E ela dá aula em outro lugar, enfim, é advogada.
E eu estava no escritório dela, isso já faz uns 2 anos, assim, né? E chegou uma pessoa que até foi minha aluna, né? E como eu estava quieta lá, né? Enfim, estava no canto, quando ela atendia essa pessoa, que era bem rapidinho. E aí ela começou a falar, era uma coisa bem simples, era uma petição, uma indenização, que não era lá muito complicado. Eu ouvindo que eu estava do lado de fora, mas no escritório ali. E aí ela pegou e falou assim, e a pessoa, então quanto, né, professora, assim, assado? Ela disse, vou te cobrar 25. E eu assim, meu Deus, 25 mil reais. Porque era uma ação, assim, bem, não era nada, né? 25 mil reais. Vou te cobrar 25. E eu olhei assim, mas é um monte de dinheiro. Aí eu pensando cá com os meus botões, né? Aí eu ouvi a guria, a cliente falar assim, ela fez um silêncio, assim, né? Aí a cliente falou, posso fazer em 2 vezes? 2. Aí essa que é a minha amiga falou assim, ela sabe cobrar muito bem, ela assim, não é o ideal, mas tudo bem. Olha, não é o ideal. Que uma pessoa pedir 2 vezes, pagar 2 e 12. Quem é que tem? Eu não tenho, pessoal. 12.500, né? Não é o ideal. Tudo bem. Ia manter aquela cara, assim, de alface. Paisagem. Então, isso, assim, os valores são super altos, né? Mas eu acho que tem que ser valorizado, acho que tem que ser, tu te dedicando. Mas em média, qual é o percentual que a senhora acha adequado? Como? De 5% a 10%. Qual o percentual que a senhora acha adequado? Para um testamento? Pessoal, depende. Não, para o inventário. Para o inventário. Para o inventário, tu pode cobrar percentual. Inventário, eu acho que é muito comum que tu cobre percentual quando tu cobra o inicial para o inventário, porque dá um trabalhão do inferno fazer inventário. E ao final, quando houver divisão de bens, por isso também te leva a tentar andar aquele processo super rápido, tu cobra um percentual. Mas o testamento é um ato administrativo. O testamento, se for um testamento público, tu ajuda a redigir, mas quem na verdade vai estar lá fazendo é no tabelionato, né? Então, por isso que tu cobrar um percentual sobre esse ato. Mas tem gente que cobra, né? Enfim. E tem gente, pessoal, que quanto mais se cobra também, mais pensa que esse advogado é bom. Meu irmão, assim. Meu irmão tem uma empresa em Santa Maria, e ele me contando, eles têm 3 firmas de advogados lá em Santa Maria, não sei aonde, uma empresa bem grande, assim. E ele fala, não, a Lemoa, que são a Lemoa, tem que ver o prédio onde é esse escritório. Tipo, é isso que importa, né? O prédio onde é o escritório. Uhum. Então, então, para isso, não importa. Não, a gente paga muito caro. Assim, é muito caro que a gente paga para os advogados, mas tem que ver como é que é o prédio, né? Eu não falo nada, né? Assim. Então, para alguns, tu cobrar muito significa que tá muito bom, né? E aí, nesse caso, o pessoal acha que é mesmo, né? Mas, enfim, cobrar não recomendo que pergunte isso aí para mim, porque eu não sou muito boa de cobrar. Tem vários casos de vídeo. Eu faço muita coisa pro bono. Perguntem para quem será que cobra? É bom de cobrar, nem média. Olha, Clóvis, se tu quiser, eu te dou uma assessoria de cobrança. Assessoria bem de cobrança. Tranquila. É complicado. Tá, então olhem só. Deixa eu fazer agora que a gente viu essa partezinha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá, não tem como não falar do coronavírus, né? Óbvio. Só o que você fala no mundo, só o que você fala. Ouviram falar em testamento vital? Deixa eu colocar, vou escrever aqui, ó, no chat. Ouviram falar? Nunca nem vi. Não? Testamento vital. Acho que tu deu uma comentada na última aula, não foi? Bem, né? Pois é. Sim, agora me lembrei. O que é? A questão tipo, no exemplo de um cuidador, uma coisa assim? Não, isso aí é a pessoa tá doente, não sei, uma coisa assim. Isso é lá na situação de curatela, né? Do 1783A. Mas eu me lembro que tu deu um exemplo de uma pessoa que estava doente, com câncer terminal, não era uma coisa assim? Não me lembro. Mas o que é o testamento vital? É por esse lado. O testamento vital, pessoal, é quando a pessoa ela escreve, né? Então, faz um tabelionato da mesma forma, não tem na lei. Então, ia ter, não sei se já teve, ia ter, enfim, um projeto de lei para disciplinar o testamento vital.
Testamento vital, ele vai dizer, caso tu fique doente, tem um estado terminal, tu vá para um hospital, tu vai ser entubado, tu não tem mais consciência, portanto, né, sobre o teu corpo, quais os procedimentos que tu gostaria que fossem tomados? Ouviram falar disso aí? Nossa, agora eu me lembrei. Então, sobre a questão da doação de órgãos ali, ou que não quer continuar com um tratamento muito forte contra o câncer, alguma coisa assim que tu abordou ali pra gente. Eu me lembrei um exemplo, mas é isso, testamento vital, pessoal. E eu falo isso porque eu tive uma mensagem da mãe de uma aluna, que ela, e por isso que é triste, assim, né? Mas a mãe de uma aluna, e ela é idosa, e ela tem um monte de problemas, né? Enfim, saúde. E vocês sabem que isso aí, para esse vírus, né, é algo que, né, é risco, né? Então, ela queria fazer um testamento vital. Ela queria que eu fizesse, que ajudasse ela a escrever, então, que caso ela, enfim, fosse entubada, se caso ela não quer que use ressuscitador, etc. Ela queria que eu fizesse isso para ela. E isso foi hoje, eu não consegui, né, enfim, dar andamento. E até nem sei, acho que os tabelionatos nem estão funcionando também para esse caso aqui. Não sei o que eu fiquei pensando, pessoal. Ela me colocou assim, ela é aposentada, é do direito, mas ela é aposentada, enfim. E ela dizendo, enfim, os procedimentos, etc. Eu fiquei pensando assim, mas pode ser que não tenha nenhum atendimento, né? Que esse é o grande problema da pandemia, né? Que a gente não tenha, que a pessoa morra não pelo vírus, mas morra porque não tem um atendimento. Então, ela colocando que ela queria, sim, tudo muito explicado, ela colocando com relação enfim, os aparelhos, ao ventilador, ao respirador, no caso, etc. E eu pensando que, né, isso eu acho que é a preocupação do mundo, né? Que, obviamente, é o vírus também, mas tu, de repente, não ter lugar, tu não ter um atendimento. E aí não importa com plano de saúde ou sem, né? Se dá uma pane nos nossos sistemas de saúde, aí já era. Fiquei pensando nisso, não respondi para ela, nem sei se dá para fazer no momento, enfim, né? Mas queria trazer para vocês, porque foi hoje, um testamento vital com pedido, enfim, de como proceder por causa do coronavírus, caso ela entre numa situação, enfim, bem grave aí, né? Que coisa, hein, pessoal? O que vocês acham? Faria um testamento vital ou não? Complicado. Não tem nada para achar nada para ninguém, professora. Que testamento. Não, mas aí que tá, o testamento vital, tu não deixa nada para ninguém. Não é isso? Mas nem é minha saúde, nem aparelho, não mando nem em vida. Vou mandar depois morto, quase morto, entubado. Não, mas o testamento vital, ele vai te dizer como que o tratamento, tu quer que o teu tratamento do teu corpo, enfim, ele aconteça, caso tu não consiga se comunicar. Né? Digamos que tu entre numa situação de, né, tem muito coma induzido, quando a pessoa é entubada, que ela não consegue respirar, então coloca em coma induzido porque é muito incômodo aquilo, então a pessoa fica numa sedação constante aí, então ela não quer isso, ela falou que ela não quer saber disso aí. É só para definir como é que vai ficar teu corpinho depois, Thiago. Mas no SUS não tem muita definição, não, meu querido. Tu não tem muito tempo de dizer que o teu aparelho tu vai, meu. A minha dúvida é quem é que vai até o cartório ou que vai dizer que eu fiz um testamento vital? Porque eu vou chegar na emergência, daqui a pouco me enfiam, me entubam num lugar e como é que chega a informação de que alguém fez o testamento vital e que avisou? Porque eu olho uma falta de praticidade na realidade, porque nós não temos essa prática. Eu teria que avisar algum familiar, o familiar teria que concordar com o testamento vital, porque senão ele oculta que existe. E quando tiver a mesma dúvida, quando o cara vai chegar na internação, olha, ele tem um testamento vital aí, tem que observar. O advogado vai fazer o trabalho dele nessa hora, né? Acontece que assim, ó, pessoal, os testamentos, todos eles, aí que tá, o testamento vital não tá na lei. Então, na lei nós temos o testamento público, né, o testamento particular, o testamento cerrado, que assim é uma lenda, cerrado, se costura com, já viram? Se costura com cera, assim, tem todo um procedimento. Então, alguns tipos de testamento que a lei prevê, mas o testamento vital não tem na lei. Então, isso nos últimos anos vem surgindo. Os outros, todos os testamentos, qualquer tipo de testamento, ele é registrado na central de testamentos.
Então, quando a pessoa morre, é verificado, quando se abre o inventário, é verificado se a pessoa deixou o testamento na central de testamentos. Porque seria muito fácil, né? A pessoa fica quieto, sabe que vai se dar mal no testamento ali, e ninguém fala nada. Então, digamos que o advogado não fala, os parentes não falam, bom, o juiz manda verificar na central de testamento se há testamento. Numa ideia de boa fé, se espera que os próprios parentes já tragam isso aí. A lei trabalha com uma ideia de que está todo mundo de boa fé. Mas senão, todo e qualquer testamento ele é registrado, pessoal. O testamento vital, tu não tem nada na lei. Mas, assim, o que se espera, o que se pensa, assim, né? É que, de repente, também aconteça um registro, né? De uma informação com relação àquilo. Mas bem isso, assim, que o Paulo falou, numa ideia de pandemia, né? Uma ideia de pandemia, quem é que vai verificar? Né? Então, a não ser que tu tenha um parente teu lá, que de repente, ó, aqui estão as diretrizes que, no caso, essa pessoa, ela gostaria que acontecesse com ela, caso, né, a situação piore. Porque, caso contrário, não tem como. Essa é a falta de prática, Paulo, mas é uma prática que depende dos outros, né? Porque se espera que os outros, portanto, informem no momento lá. Mas eu não, como eu falei, ela me pediu, mas eu não consegui conversar com ela. Eu também vou falar disso, olha. É horrível, né, pessoal? Não tem que ter ordem judicial ali, Edson, porque é um testamento, a pessoa está viva ainda. Né? Então, está viva e aí então ela deixou como que ela quer que ela seja cuidada, né? Quando ela não puder mais ser, enfim, falar, né? Etc. Só que se ela for para o hospital, ela vai te avisar. E tu vai ter que acompanhar o estado que ela tá para dizer, ó, apesar da filha ou do neto querer que ela fique sendo mantida entubada ou alguma coisa assim, a vontade dela era diferente. Sim. Mas aí eu digo, tu vai ter que jogar então em cima do próprio advogado, acompanhar a situação da pessoa que fez o testamento vital, para daqui a pouco se contrapor à própria família. Sim. Então, por isso que eu digo assim, qual é a prática, porque eu não vejo muita efetividade dele. Eu confesso que para essa situação eu não vejo nenhuma utilidade. Né? Então, ela me pediu, ela está muito preocupada, ela quer isso... Enfim, ela não quer que aconteçam algumas coisas com ela caso ela fique no estado grave. Mas eu acho que, o que eu entendo perfeitamente, né? É bem difícil tu não ter controle sobre o teu corpo mais, né? Algumas pessoas são assim, eu meio que sou assim. Sou bem controladora. Mas assim, ó, então para essa situação, eu acho que seja um pouco inócuo, assim, não tem muita... Né? Ali falou dos protocolos médicos, então né, eu acho... O testamento vital é para circunstâncias assim, como a Fernanda que falou, tá com uma doença terminal, um câncer terminal, e a partir daí, então, tu sabe que tu vai piorar, né? Mas não numa situação assim, de urgência que vive, né? Então, que ninguém consegue nem pensar. Agora, em situações outras, em outros momentos, eu acho que aí tem eu fiz um testamento vital, pessoal, uma vez, ano passado, acho que foi. E agora tu me lembra da doença da pessoa. É uma doença que ela vai perdendo, não é Alzheimer, é uma outra. Ela vai perdendo, ela vai, né, enfim, perdendo, é gradativo, é degenerativo, ela vai perdendo toda a sua função cerebral e ela acaba morrendo. Eu não sei qual é o nome da doença, não me lembro mais agora. Então ela fez o testamento vital. Mas eu acho que para isso é interessante, vocês não acham, para esse caso? Porque ela vai poder falar. Que eu digo nem falar, não consegue mais pensar. Fala. Acontece muito da pessoa ser internada por um AVC, ela está entubada, daí ela é desentubada, daí ela volta, aí daqui a pouco ela piora de novo e aí geralmente quem faz não faz a decisão, mas coloca nas mãos da família, do familiar, os médicos. E aí cria aquele debate, aquele mal-estar, aquela coisa, porque as pessoas da família que tem que decidir a vida de outro, né? Então, às vezes, poderia cair bem a questão do testamento vital. Sim, exatamente. Eu acho que para esse tipo de situação, acho que é muito bom. Né? Porque a pessoa, tu sabe que tu vai perder o controle mais para frente, então tu quer, neste caso, dizer como que tu quer, enfim, que a tua saúde seja conduzida. Agora, para situações como essa, pessoal, é meio que um salve-se quem puder, né?
está acontecendo. Então, não vejo aí muita... Não falei nada para ela, não falei que ia responder amanhã, mas né, não tem, para mim, eu acho que tem que fazer. Até, como eu comentei, nem vi a praticalidade de tabelionato, enfim. Mas é uma situação interessante. Vocês sabem que alguns países do mundo, eles deixam que a pessoa se suicide? Tem vários países de suicídio assistido, né? E aí tu tem algumas doenças, né? E a pessoa, ela... tipo essas que tem uma lista de quais são, né? Se eu não me engano, o Canadá, eu acho que é onde tem. E é uma lista de quais são as doenças. Então, é bem específica, bem objetivo, no caso. A pessoa, ela... Acho que a Inglaterra tem. A Inglaterra tem? Eu não sei se tem. Acho que tem alguma coisa assim. Eu me lembro se eu não me engano, é Canadá, que eu li um assunto, e a pessoa, ela quer se matar, né? Ela não quer mais, ela sabe que o destino dela, a consequência dela continuar, ela vive com dor, ela vive, enfim, é horrível, e ela não quer mais viver, certo, pessoal? Só que vejam só, se não tiver, como aqui no Brasil, não tenho assistido, a pessoa que quiser se matar, ela, por essas razões, ela quer terminar com a vida dela, porque ela tem uma doença que é horrível e que consome ela, e etc., e ela não aguenta mais viver com dor. Então, no Brasil, se tu fizer isso, ou se tu, no caso, ou se alguém te ajudar, isso é crime, né? Vocês lembram? A pessoa não, né? Mas se alguém ajudar, isso é um crime. Agora, imagina a pessoa que quiser terminar a vida dela e ela não pode, né? Então ela não tem nenhum tipo de auxílio, então ela pode, de repente, não tomar a dosagem, sei lá, que é a dosagem que tem que ser tomada para que ela... Na Suíça, desculpa, na Suíça tem ao assistido. Dignidade, se não me engano, Dignas, um negócio assim. Mas na Suíça tem esse suicídio assistido. Ali os colegas, olha, o Edson, Holanda, eu me lembro que tinha também. O Canadá, acho que esse era do Canadá que eu vi. E aí, pessoal, o que acontece, e aí eu vi uma coisa, isso não faz muitos anos que aconteceu, então eu vi um relato horrível, assim, um relato de um casal, os pais desse jovem, tinha 30 anos, uma doença horrível, ele gritava de dor dia e noite a vida inteira, com dor, ele não queria mais, né? Então cada um acho que sabe, né, ele que não queria mais. Mas no Canadá, até alguns anos atrás, não era possível. E ele foi para um hotel, aqueles motéis lá, e se matou sozinho. E os pais dele apareceram no vídeo, que foi isso que eu vi, numa defesa do suicídio assistido. Porque eles poderiam estar com o pai e com a mãe dele, ele poderia estar naquele momento que ele fosse, portanto, morrer, ele poderia